dentro da parte de estatística, analisamos as dois tipos de distribuições de frequência, distribuição de frequência com intervalo de classes e sem intervalo de classes. Já fizemos também uma introdução dos principais tipos de gráficos e também a função da estatística dentro da ciência. De modo geral, como a gente pode caracterizar e analisar os dados de forma mais precisa, utilizando as ferramentas que nós conseguimos encontrar dentro dessa área do conhecimento tão importante que é a estatística. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar, vai dar um passo adiante, falar um pouquinho sobre medidas de tendência central. O que as medidas de tendência central fazem dentro da estatística? A partir de um conjunto de dados, a gente tem algumas técnicas de cálculo, alguns conceitos que permitem com que a gente encontre valores que representem um conjunto de dados na sua totalidade, certo? É isso que fazem as medidas de tendência central. Vocês já devem conhecer algumas delas e a gente vai passar rapidamente no que significa cada uma, certo? Cada uma dos seus processos de cálculo, o que significam, e também para vocês terem uma visão bem geral desses principais conceitos de medidas de tendência central que servem então para caracterizar um conjunto de dados na sua totalidade. Eu começo com talvez o mais famoso deles, que é o cálculo de média aritmética. Como é que eu faço o cálculo de média aritmética? Eu coloquei a equação aqui para a gente também ter um formato algébrico, que é fazer então a soma de M1 mais M2 mais MI dividido por I. Esse processo de cálculo me permite que eu calcule então a média aritmética. Um exemplo, supondo que esses valores aqui sejam notas, por exemplo. Então a pessoa tirou 4, depois tirou 1, depois tirou 4. Supondo que seja. Poderia ter outro significado. Como eu tenho 3 valores, eu vou dividir então essa soma, certo? Por 3. Então, 4 mais 1, 5, 5 mais 4, 9. 9 dividido por 3 é, então, 3. O que significa isso? Que a média aritmética desses valores, então, é 3. Outra coisa importante, como eu estou fazendo cálculo de média aritmética, às vezes esse cálculo ele não é preciso o suficiente para caracterizar os meus dados no todo. Por exemplo, se eu tiver valores muito heterogêneos, a média aritmética ela não vai ser uma boa ferramenta para analisar essa distribuição de valores, essa quantidade de valores em sua totalidade. Por isso que a gente tem outras ferramentas, como por exemplo a mediana, que ocupa o centro de uma determinada lista de valores. A gente tem 2 tipos. O primeiro, pessoal, é quando eu tenho um número de dados ímpar. O que eu devo fazer? Eu tenho lá um conjunto de dados. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os valores em rol, ou seja, colocar eles numa organização do menor para o maior. Nesse caso, não importa o que seja, poderia ser notas, unidades monetárias, não importa. Depois que eu coloquei do menor para o maior, o valor que nessa organização tiver no centro significa então que esse valor é a minha mediana, que nesse caso é 5. Observem, pessoal, que eu estou analisando medidas de tendência central, ou seja, aquele que está no centro e caracteriza de modo geral o que está à esquerda e o que está à direita dessa distribuição de valores. Vocês podem ver o que está à esquerda nesse caso é o número 4, 3, 2, 1 e depois à direita 6, 7, 8 e 9. Cada um desses lados corresponde 50% dos valores totais. Então, a mediana é mais uma estratégia para eu conseguir analisar de modo geral as características totais dessa distribuição de valores. Então, a mediana nesse caso é 5. Porém, pode acontecer de eu ter números pares, ou seja, uma quantidade de valor par para ser analisada. Então, eu tenho aqui 8 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 8. Eu distribuí, aliás, eu organizei primeiro os meus valores em rol, ou seja, do menor para o maior. Só que como eu tenho valores pares, eu vou ter 2 valores no centro, certo? Como eu tenho 2 valores no centro, eu vou pegar esses 2 valores, somar eles e dividir por 2. Nesse caso, ó, 4 mais 5, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, nessa quantidade de dados aqui, ó, a minha mediana é 4,5. Também seguimos o princípio anterior. 50% dos dados estão à esquerda desses 2 valores e 50% de dados estão à direita, o que dá uma boa caracterização, dá um bom parâmetro
de como são os outros valores que compõem a totalidade desse conjunto de dados. E para terminar o nosso resumo, então ainda eu tenho a moda. O que significa a moda, pessoal? A moda é aquele valor que mais aparece no conjunto de dados. Por exemplo, supondo que eu tenha 1, 3, 3, 5, 6 e 7, certo? O valor que mais aparece, que mais se repete, é fácil de enxergar aqui, né, pessoal? É o número 3. Então, na minha distribuição, na minha organização de dados, a minha moda é 3. Em algumas situações, se repete mais do que um número. Por exemplo, 3, 3, poderia se repetir 5, 5. Se isso acontecesse, seria bimodal. Se eu tenho uma distribuição aleatória de números repetidos em igual valor, a gente diz que essa quantidade de dados é amodal. Ou seja, eu não consigo definir exatamente qual é a moda daquele conjunto de dados. Ok? Nesse caso aqui eu tenho apenas o número 3 que se repete mais vezes, então nesse caso ficou fácil de enxergar, é o número 3 a nossa moda. E para terminar, a gente tem ainda a média ponderada. Pessoal, a média ponderada é quando eu tenho pesos na hora da construção da minha média. Então eu tenho P1 vezes N1, mais P2 vezes N2, mais P3 vezes N3, por exemplo, se eu tivesse 3 valores, dividido pela soma dos 3 pesos. Coloquei um exemplo aqui para a gente analisar. Supondo que uma pessoa, supondo que seja notas, uma pessoa na primeira avaliação tem peso 1 e tirou nota 2. Na segunda, o peso é 2 e ela tirou nota 5. E na terceira avaliação, o peso é 3 e ela tirou uma nota 7. A soma dos pesos, então, é 1, que a primeira nota do peso é 1, a segunda nota do peso é 2 e a terceira nota do peso é 3. Então, é 1 mais 2 mais 3. Fazendo todos esses cálculos, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21, 27, mais 27 mais 12, né? Então dá 33. 33 dividido por 6, 5,5. Então a média ponderada, se eu estivesse trabalhando com pesos, né? Na minha composição da média no final, seria feita nesse formato e seria então 5,5. Pessoal, trabalhamos rapidamente com todos os conceitos, os principais conceitos que compõem as medidas de tendência central, ou seja, processos matemáticos que nos permitem analisar de forma total, certo? Pegar um único valor e esse valor, então, ele tem a capacidade de relacionar, de caracterizar a totalidade do conjunto de valores que nós estamos analisando nesse momento. Passamos, então, pela média aritmética, mediana, moda e média ponderada. O que eu tenho aí no quadro, na verdade, é uma espécie de um mapa conceitual das principais medidas de tendência central. Vai aparecer para vocês agora algumas aplicações para vocês darem uma treinada nesses conceitos. Vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo. E se tiverem algumas colocações, alguma pergunta que quiserem colocar nos comentários, sintam-se à vontade. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.